Dando sequência ao setor aí a nossa cobertura da AgriShow, não deixa de ser, porque estamos agilizando todos os setores da atividade, né? E não é só o campo, mas aquilo que fomenta a atividade também. É importante a gente saber em que momento está, quais são as condições de momento, inclusive dentro da própria AgriShow. Por isso é que nós trazemos ao programa o André Vitor Francischini, assessor de crédito agro do Sicredi. Bom dia. Bom dia, André, tudo bem? Obrigado por ter vindo, viu? Bom dia, eu que agradeço. Um bom dia a todos os ouvintes aí do Jornal Saudades. É um prazer imenso estar aqui nessa manhã. E aí, como é que está o contexto aqui do fomento para o setor de agro neste momento e, sobretudo, nesta hora de AgriShow? Olha, a gente está com uma expectativa bem alta para esse ano. Sabemos que o ano passado, a safra passada, né, não foi uma safra muito simples para o produtor rural, foi uma safra bem desafiadora. Então, mesmo aí com os contextos de alta de taxa, dólar oscilando, ainda assim a gente vê que está chovendo esse ano, né? Então, que é algo que a gente agradece todos os dias aí. Então, acreditamos aí que essa safra tenha um bom retorno, principalmente financeiro aí para os nossos produtores. O Sicredi tem origem no agro? Perfeito. Não é? Exato. O agro é o nosso ambiente natural, né? Começamos aí há 124 anos atrás, lá em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, exatamente com os produtores rurais da região. Ali nasceu o Sicredi. Exato. Ali nasceu a primeira instituição cooperativa de crédito do país. É um banco que contempla qualquer correntista. Perfeito. Mas tem essa raiz aí, exatamente. esse DNA, né? A gente inicia, então, ali no ambiente agro e se expande. Então, hoje nós atendemos todos os tipos ali de associados, seja agro, PF, empresas, indústrias, mas o sangue verde ainda corre nas nossas veias, né? Aquele perfil do produtor rural ali, aquela vida no campo ainda traz bastante a nossa origem. O banco subiu depois, Paraná, São Paulo, ele está em todo o país hoje já? Exato. Hoje nós estamos em 200 municípios, somos mais de 45 mil colaboradores, então hoje o Sicredi está na abrangência nacional. E ainda assim o agro tem uma relevância muito forte. Para você ter uma ideia, hoje nós somos a segunda maior instituição de repasse de recurso agro no país, a primeira instituição de maior repasse de BNDES no país. Então o Sicredi vem conquistando cada vez mais aí um espaço bem importante no âmbito nacional. André, nesse momento em que nós sabemos que as taxas de juros estão elevadas, para muitos ela é impeditiva, né? Para outros mais capitalizados, nem tanto, eles se viram com recursos próprios ou conseguem, às vezes, financiamentos internacionais, mas não. Vamos lembrar que a grande maioria aqui sempre, de alguma maneira, busca, né, no fomento bancário, por exemplo, aquilo que ele precisa para tocar os seus negócios. Na AgriShow deste ano, ainda que as taxas tenham caído e bem pouco, dá para perceber alguma mudança nisso ou repete-se para muitos a impossibilidade diante dessas taxas todas aí? Olha, a taxa acaba sendo sim um fator aí que impacta o orçamento do produtor rural. A gente precisa trazer até para os nossos ouvintes qual que é a grande diferença, né? O nosso ouvinte normalmente costuma pensar que o produtor rural é aquele senhorzinho de chapéu que fica ali na fazenda. Muitas vezes sim, mas o perfil de consumo dele é diferente de uma pessoa física convencional. O produtor rural ele é muito mais próximo a uma indústria, né? Afinal, ele pega ali uma matéria-prima, seja semente, seja uma muda, transforma e agrega valor e vende o produto final. Então, o perfil de consumo e de gastos do produtor rural é muito mais próximo de uma indústria do que de uma pessoa física. Sempre que há uma alta de juros e até mesmo uma oscilação frente ao dólar, o produtor rural é impactado diretamente, assim como a indústria. No caso do produtor rural, a gente tem um agravante ainda maior, já que ele também depende de oscilações climáticas, né? De eventos naturais. Então, a indústria consegue controlar um pouco melhor o contexto dela. O produtor rural, se tudo der certo, ele vai ter uma safra normal, digamos assim. Então, ele sempre está ali fazendo toda a programação financeira e também torcendo para chover, para não ter nenhuma praga que atrapalhe ali na safra atual dele. No contexto AgriShow e no contexto onde nós estamos hoje, sim, há um movimento aí onde as taxas impactam o bolso desse produtor rural, porém,
como no ano passado tiveram uma safra muito ruim, afinal, ano passado teve muita seca, não choveu. Então, mesmo com a alta das taxas, a previsão para esse ano é que seja uma safra muito melhor frente ao ano passado. Então, a gente já vê aí, nós estamos quase chegando em maio aí, mas a gente já vê a chuva, a gente já vê um contexto um pouco melhor do que do ano passado. Então, mesmo com essa alta das taxas, o produtor rural ainda precisa plantar, ele precisa pulverizar, ele precisa de trator, então a vida dele tem que seguir, né? Infelizmente, quem sofre no final de tudo isso é o consumidor. Afinal, o repasse dos custos é diretamente colocado ali no final. Essas medidas do governo americano que impactam o mundo inteiro, nesse momento aqui, vocês imaginam que há uma tendência de quê? De queda dessas taxas, que muitos países pelo menos estão projetando isso, no nosso caso aqui? Não necessariamente, porque a gente exporta muito para a China também. Então nos abre um leque grande de exportação e de parceria com a China. O que pode trazer muito impacto para a gente, algo que a gente não tem olhado muito, é a questão dos imigrantes dos Estados Unidos. Imigrantes que estão lá, muitas vezes brasileiros e de outros países. Hoje, cerca de 60% de toda a mão de obra agro dos Estados Unidos ela vem de imigrantes. Então, se o Trump continua nessa campanha aí de deportar o pessoal imigrante que está ilegal lá, acaba que com certeza vai agregar muito custo deles, porque o americano não está muito acostumado nessa mão de obra menos qualificada. Não pega na enxada. Exato. Não adianta, então, provavelmente aumenta muito o custo deles em relação à mão de obra. Trabalho mais difícil eles não querem. Exato. E nos abre muita oportunidade. Porque aqui o país ele vive muito do agro, né? A gente tanto nossa área ali territorial é muito propícia ao agro, é um país tropical, então a gente tem, por mais que tenha anos como ano passado que não choveu, não é algo corriqueiro, né? Então é um país que tem muita oportunidade nesse sentido. Vocês estão instalados lá na AgriShow, evidentemente, né? Perfeito, convido a todos, inclusive, a conhecerem o nosso stand. Nós temos um stand ali na avenida principal da AgriShow. A Sicredi é a patrocinadora oficial da AgriShow esse ano. Um stand de mais de 300 metros, tem mais de 30 profissionais lá aguardando a visita aí de vocês para conhecer o stand. A gente tem ofertas exclusivas para AgriShow, principalmente de consórcio. Dá uma passadinha lá no stand da Sicredi que com certeza você vai fazer um bom negócio. Eu queria aproveitar exatamente esse gancho. Existe sempre uma busca, né, do produtor ao crédito. Né? Às vezes com mais facilidades, às vezes com mais dificuldades, mas isso é uma constante. Tem aumentado essa situação, tem diminuído essa situação. Hoje existem mais facilidades, situações melhores para o produtor, ou está estagnado? Como é que está? Perfeito. Até para trazer esse contexto do porquê, né, que o produtor rural em si busca tanto crédito. Como eu disse, como o produtor rural ele tem um perfil de indústria, então ele tem um grande descasamento. Toda empresa, toda indústria ou todo produtor rural, né, que compra uma matéria-prima, transforma ela para vender, normalmente tem um grande descasamento, porque ele depende do crescimento daquilo para começar os seus recebimentos. Então, o produtor rural já é comum, já é uma prática do produtor rural, então, tomar crédito para que ele possa cobrir esse descasamento, né? Então vamos pensar lá, normalmente ele planta a cana, depois de 18 meses ele vai colher, em algumas situações ali faz a entre-safra enfim. Então já é algo do perfil do produtor rural realmente tomar crédito para cumprir esse descasamento. No cenário que a gente está, a gente tem agora um final de plano safra, né? Todo plano safra ele começa em julho de um ano e termina em junho do próximo ano. Existe uma procura ainda relevante em relação ao ano passado, nessa fase do ano, porque como as taxas estão altas, então a expectativa é que para o próximo plano safra suba um pouco mais ainda essas taxas. Principalmente nas taxas equalizadas, até para o nosso ouvinte entender quais tipos de produtos a gente tem. Então a gente trabalha tanto com taxas equalizadas, que são as taxas subsidiadas pelo governo, tanto com taxas de recursos próprios, né? Então as taxas de repasse, que são aquelas que são subsidiadas pelo governo, todo começo de plano safra o governo divulga ali a taxa que vai valer até junho do próximo ano, né? Então a expectativa é que essa taxa ainda aumente,
Porque na época que ela foi formalizada ali em julho do ano passado, a gente ainda tinha uma Selic próxima a 10, com expectativa de chegar a 9 em dezembro. Tá. Então agora que a Selic está batendo aí 14,25, ainda há uma expectativa de alta. Expectativa de 15, né? Para o próximo plano safra, perfeito. Então assim, hoje praticamente esgotados os recursos equalizados, né? Há 2 meses atrás aí o governo federal retirou os recursos equalizados que as instituições tinham, até para o nosso produtor rural entender, é um recurso que as instituições financeiras recebem, mas elas não têm o controle. Afinal, não é um recurso da instituição, depende do repasse. Eu consigo fazer o mesmo programa, só que eu tenho que usar um produto meu, no caso uma LCA, uma poupança, então a taxa acaba sendo um pouco mais alta. E aí, né, depois desse discurso aí que eles retiraram, né, dessa medida que eles retiraram, então as taxas equalizadas, após uma semana o Haddad lançou ali mais 4 bilhões só para atender alguma demanda que estava ali represada. O que acontece é que 4 bilhões hoje é muito pouco no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a carteira de crédito rural da Sicredi gira em torno de 90 bilhões. Nossa. Então 4 bilhões para todas as instituições financeiras é muito pouco. Então, assim, significante. Exato. Então hoje a gente tem atendido muito com recurso livre, que são os recursos nossos, e também com recurso de BNDES em alguns programas que ainda o governo manteve aberto, como o Finame, que é para máquinas e equipamentos, e até mesmo linhas de CPR aí, que é utilizada para o produtor rural poder fazer o giro dele ali e ajustar esse... Bacana. Bom. O André Vitor Francischini, que é assessor de crédito do agro do Sicredi, falou com a gente por ocasião de mais uma AgriShow e também convidando a todos aí para passarem pelo stand. Está na rua principal lá do recinto, não é Perfeito, está na rua principal, tem uma avenida ali que fica as instituições financeiras. A gente não há como não identificá-los, porque as cores de vocês, as logomarcas, exato, vocês vão ver um stand não muito... tem como não saber. Não tem como, um stand de 300 metros quadrados ali, muito bonito, todo verde, escrito Sicredi, então não tem como errar. Não tem como errar. Obrigado, viu, André? Eu que agradeço. Uma boa feira, viu? Obrigado, boa semana para todos. Muito obrigado.